Igreja do Senhor Jesus Cristo, paz seja contigo. Para você que está aqui presente e para você que nos acompanha pela internet, Deus abençoe a tua vida também, você que está aqui pela primeira vez, que essa seja uma noite inspiradora para você e para todos nós. Quero convidar a tua atenção preciosa para a leitura do Santíssimo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme registrado por Lucas, capítulo 12. Eu vos lerei dos versículos 13 ao 21. Lucas, capítulo 12, versículos 13 ao 21. Assim escreveu o servo do Senhor. Nesse ponto, alguém que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga a meu irmão que divida a herança comigo. Mas Jesus respondeu: Homem, quem me nomeou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes recomendou: tenham cuidado e não se deixem dominar por nenhum tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E lhes contou uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita? E disse: farei isto: destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi a mim mesmo: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a sua alma, e o que você preparou, para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Palavras do Senhor Jesus Cristo, que Deus nos abençoe. O título da minha meditação é Tesouro Eterno. E esse texto, que já foi pregado tantas e tantas vezes, nos traz ensinos maravilhosos. Já começamos percebendo que às vezes o maior engano da alma não está no que falta no bolso, mas no que sobra no coração. Você já percebeu que a nossa cultura valoriza muito o ter? Veja, eu estou fazendo uma afirmação de alguma coisa muito óbvia. Todos nós aqui, eu, vocês, quem nos vê pela internet, nós somos levados por essa enxurrada e nós vivenciamos isso todo o tempo. Nós queremos ter dinheiro. Quem que não gosta de dinheirinho? Tem algum doido aí que não gosta de um dinheirinho? Tem um amigo meu judeu, Sérgio Bassiti, um amor de pessoa. Uma vez eu falei para ele assim, ele falou para mim: feliz aniversário e muito dinheirinho no bolso. Aí eu falei: não entendi. Ele falou assim: que adianta ter um aniversário feliz e não ter dinheirinho no bolso? Né? Mas isso porque ele é judeu. Aliás, o pessoal já está querendo até mudar o nome de judeu para juvendeu. Fala que judeu não dá coisa nenhuma. Eles vendem às vezes baratinho, mas vende. E nós somos assim o tempo todo. Nós queremos ter dinheiro. E obviamente aquilo que o dinheiro pode comprar, mas nós queremos ter segurança também. Nós ficamos muito incomodados quando nós conseguimos ter coisas que conseguimos através do nosso dinheiro, do nosso esforço, e ver essas coisas vilipendiadas, ver essas coisas ser levadas por outras pessoas que não participaram da nossa luta, do nosso esforço, para ter aquilo que nós conseguimos. Nós queremos ter propriedades, muitas propriedades, quanto mais melhor. Mas queremos ter pelo menos uma propriedade. Nós queremos ter pelo menos o nosso cantinho. Mas é assim que nós crescemos. Nós precisamos ter a nossa propriedade.
E existe uma coisa também que nós queremos ter, e este, na minha opinião, é o grande mal da atualidade, que faz muita gente sofrer, que é ter controle. Nós queremos controlar tudo e queremos controlar todos. Nós ficamos muito frustrados quando as coisas não acontecem do jeito que nós queremos que elas aconteçam. Nós ficamos muito frustrados quando as pessoas não pensam, falam ou se comportam do jeito que nós queremos que elas pensem, falem ou se comportem. Então nós vivemos assim, educados, formados, para vivermos na base do ter. No entanto, o evangelho de hoje é muito claro. Jesus nos chama não a ter, mas Jesus nos chama a ser, que é muito diferente de ter. E o que é este ser que Jesus propõe? Ser ricos, ricos mas para com Deus, ser fiéis, não fiéis às coisas e às pessoas, mas fiéis em primeiro lugar a Deus, ser satisfeitos em Cristo, agradecer a Deus por aquilo que nós temos. Como que é o nosso modo de viver? Nós reclamamos das coisas que ainda não temos e não investimos tempo e esforço para agradecer por aquilo que já temos. Somos eternos descontentes. O que já temos parece que não faz o menor sentido e vivemos lutando com Deus e nos consumindo para alcançar aquilo que ainda não temos. A história que Jesus conta hoje para esse moço aqui, que interrompeu o seu discurso no meio de uma multidão, fala exatamente disso. Essa história é um alerta que Jesus coloca aqui diante de nós, mas também um convite amoroso para que nós reorganizemos as nossas prioridades. É necessário que a gente reorganize. O que tem sido prioridade na tua vida? Quando você levanta pela manhã, você pensa o quê? Hoje eu me levantei para tal coisa. Qual é a sua prioridade a cada dia que você se levanta? No contexto do que nós acabamos de ler aqui no Evangelho, como eu disse, Jesus está cercado por uma multidão de pessoas, Jesus está ensinando, quando um homem lá no meio daquela multidão interrompe Jesus e faz uma pergunta para Jesus, envolvendo questão de herança. E ele não só interrompe Jesus, como ele já determina a Jesus que Jesus use a sua autoridade, a sua sabedoria, os seus conhecimentos, para determinar ao seu irmão que reparta com ele a herança. Em vez de se envolver na disputa daqueles dois irmãos, Jesus vai direto ao coração do problema. Jesus vê que a questão daqueles homens era o apego aos bens e talvez muito mais o esquecimento de Deus. Eu fico arrepiado quando eu leio esse texto, porque esse texto fala diretamente comigo. Quantas vezes eu não estou muito mais preocupado com as coisas à minha volta do que em agradar o meu Deus? Quantas vezes eu fico preocupado em agradar esta ou aquela pessoa e não coloco no mesmo nível a intenção de agradar a Deus? E olha, eu estou dizendo que eu não coloco no mesmo nível, porque a exigência de Deus não é que nós coloquemos no mesmo nível, é que nós coloquemos o agradar a Deus acima de todos os níveis, em primeiríssimo lugar. Então, a primeira lição que nós temos aqui desse texto é o engano da avareza. Engano da avareza. Quem vive para ajuntar corre o risco de empobrecer-se diante de Deus. Tem gente, esse é um ditado popular, né, muito interessante, que tem gente que é tão pobre, mas tão pobre que a única coisa que ele tem é dinheiro. E por que existe esse adágio? É um desagravo, um desgravo de quem não tem, de gente pobre? Não, não é isso não. Eu disse isso já deste púlpito. Se você tiver a oportunidade de viajar nos grandes centros, e isso já começa a acontecer também nas cidades do interior, você vai ver pessoas morando na calçada, debaixo de alpendres, embaixo de pontes, famílias inteiras. Mas o que você percebe ali? Os filhos daquela pobreza pulando em cima dos pais, rindo, rolando no chão, com muita
felicidade, embora não tenha nenhum bem material. Ao contrário disso, nós vemos filhos de pessoas muito abastadas, se acabando nas drogas, se suicidando, porque não tem a essência da felicidade, né? Passa a ver o dia todo pais que dormem em quartos separados e não se divorciam para não ter que dividir os bens, e começa a impingir a toda a família um sofrimento, um peso, um desgosto absurdo. Tudo isso em função de quê? Dos bens. Os bens falando mais alto, os bens sendo tratados com maior importância do que o sentimento das pessoas, do que a alma, a emoção das pessoas. A avareza, o amor ao dinheiro, faz a pessoa confundir valor com preço. Nós ensinamos os nossos filhos de forma geral, e é óbvio que há sempre as honrosas exceções, mas nós ensinamos o preço das coisas para os nossos filhos, mas não ensinamos o valor das coisas. Nós ensinamos os nossos filhos que é importante que ele tenha a melhor marca, a melhor escola, a melhor etiqueta, o melhor bairro, o melhor veículo, mas nem sempre ensinamos o nosso filho a tratar o ser humano com dignidade, a ensinar a repartir. Não é essa a primeira batalha que travam os professores das crianças nos prezinhos? Como é que eles chamam esse fenômeno? Sociabilizar, não é isso? Ensinar a criança a dividir o brinquedinho com a outra criança. Quando eu me formei em pedagogia, a gente via esse fenômeno nos estágios. As crianças chegam e não querem dividir o seu brinquedinho, elas brigam, elas batem umas nas outras, elas mordem para defender o seu brinquedinho ou para tomar o brinquedinho da outra. Se você considerar que se trata de uma criança muito pequena, que está começando os seus dias na escolinha, só resta aquela pergunta: onde é que essa criança aprendeu esse egoísmo e essa individualidade? Onde é que essa criança deixou de aprender a sociabilização? Então, as crianças crescem e se transformam em adultos que sabem muito o valor das coisas, mas confunde as coisas com preço, coloca preço nas pessoas. Não tem pessoas que se vendem por determinados valores? Quando você encontrar uma pessoa que se vende por um determinado valor, tenha certeza absoluta que ela se vendeu por muito menos do que ela vale, ou por muito mais do que ela vale, perdão. As pessoas envolvidas com corrupção, que recebem determinado valor, e a corrupção aqui, ela não é só a corrupção de 1 milhão, de 2 milhões, a corrupção de 10 reais também é corrupção. Essa pessoa, ela vale bem menos do que aquilo que ela recebeu. É como diz o nosso querido Paulo em 1 Timóteo 6,10, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Pessoas que vivem esse erro continuamente ainda nos dias de hoje. Sacrificam a sua existência pelo ter, sacrificam a sua felicidade pelo ter. E repito, o pecado nunca atinge somente o pecador. O pecado atinge o pecador e atinge as pessoas que convivem com o pecador. O pecado nunca impacta só a nossa vida, impacta a vida das pessoas que estão à volta. Então, há pessoas que sacrificam a felicidade da família, que sacrificam a sua fé, que sacrificam a sua integridade em nome de um acúmulo, em nome de um sucesso que não salva, que não traz benefício real. Pode trazer um sofá mais macio, mas não traz uma noite de sono profunda. Pode trazer um restaurante muito caro, mas não traz o sorver, o sentir, o viver, o sabor em família. Na prática, esse é um pecado que esvazia a alma. O pecado do acúmulo é um pecado que esvazia a alma. A fé reformada nos lembra que tudo pertence a Deus
e nós só somos administradores. Nós não somos donos de nada, nem do nosso próprio corpo. Se nós fôssemos donos de alguma coisa, levaríamos isso quando nós voltamos para casa. E o que a gente leva quando a gente volta para casa? Nem nosso corpo a gente leva. A gente larga as coisas aí para as pessoas usarem, para as pessoas brigarem por elas, ou para queimar, colocar para doação. Mas eu quero chamar a atenção que o pecado da avareza não está só no acúmulo de dinheiro. O acúmulo da avareza está também em coisas que são abstratas, que são subjetivas. Pessoas que acumulam orgulho, pessoas que acumulam teimosia, pessoas que acumulam inflexibilidade, pessoas que acumulam arrogância, pessoas que acumulam falta de perdão. Sabia disso? Que tem gente que não consegue perdoar? O que ela carrega tanto no coração? Uma segunda lição que esse texto de Jesus nos traz é a ilusão do controle. E veja, essa é a expressão que eu estou usando, a ilusão do controle. Nós não controlamos absolutamente nada. E nós, quando casamos, temos certeza disso, de que a gente não controla absolutamente nada. Planejar é sábio. Nós somos ensinados a planejar. Mas quando nós confiamos mais no nosso planejamento do que Deus, é isso que Jesus chama de loucura. É uma loucura disfarçada de prudência, porque você confia no seu planejamento, no seu plano, e esquece de chamar Deus para caminhar com você. Você caminha sozinho. O homem da parábola que nós lemos aqui, ele planeja tudo. Percebeu? Ele chega assim, ele é abençoado com uma colheita muito maior do que as anteriores, e aí ele vê aquilo, ele faz planos. Então ele diz que ele precisa aumentar os armazéns, ele precisa guardar toda a sua colheita, e depois ele planeja descansar, ele planeja tudo. Ele só não planejou a eternidade. Ele chega a reconhecer que tudo aquilo que ele tem vai durar muito tempo, mas muito tempo não é o tempo todo. Não há felicidade que dure para sempre. E graças a Deus, não há tristeza que dure para sempre. Essas coisas são volúveis, são quase voláteis. Elas quase que se evaporam. Tanto a felicidade quanto a infelicidade. Mas aquele homem estava convencido de que a sua própria vida estava nas suas mãos. Ele tinha tudo sob controle. E quando ele chega no auge de achar que tudo estava sob controle, quando ele planeja inclusive o seu futuro, agora que eu consegui tudo isso, que eu cheguei onde eu queria, minha alma, e ele fala isso para ele mesmo, e note que ele trata tudo na primeira pessoa, minha colheita, meu celeiro e minha vida. Quando ele coloca inclusive a vida na primeira pessoa, quando ele quer mostrar para ele mesmo que ele tem o controle de todas as coisas, vem a voz de Deus e chama aquele homem de louco. A expressão na língua original que está lá traduzida por louco, também poderia ser traduzida por descrente, pessoa que não acredita em Deus, pessoa afastada de Deus. É isso que essa palavrinha está dizendo. Você se afastou de Deus, você é louco, não é louco na loucura de ser paciente da Noemi, não é esse tipo. É louco de ser descrente, de não entender que o controle está, na verdade, nas mãos de Deus, não nas nossas mãos. Então, o texto ele é um convite humilde, como o Salmo 90:12, que nos ensina: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio, não inteligente. Coração inteligente você consegue nos livros. Coração sábio você encontra só no altar de Deus. Só Deus pode dar sabedoria, você não consegue sabedoria sozinho. A sabedoria vem sempre de Deus. E nós, meus queridos irmãos e pacientes irmãos, não somos donos da vida, nenhum de nós o é.
Não somos donos da vida, e o dia da prestação de contas vai chegar para todos nós, por mais saúde que cada um de nós tenhamos. Às vezes sempre passo com a Ritinha em frente ao velório ali, e o que eu digo para ela? Quando o velório está fechado, eu digo assim: graças a Deus, não está tendo velório. Mas quando eu passo em frente ao velório que tem velório, eu tiro o som do meu rádio, da música que eu estou ouvindo. A Ritinha já viu eu fazer isso, eu tiro o som. Digo assim: eu não posso me alegrar quando outra pessoa está tão triste, pelo menos durante aquele percurso. Mas cada vez que eu vejo aquele velório, e cada vez que eu vejo o Demerval anunciar que alguém faleceu, eu fico convencido que realmente nós não somos donos de absolutamente nada, nem da nossa vida, nem da nossa vida. Quantas pessoas que já estiveram conosco aqui nesse templo, né? Aqui neste templo, pessoas tão queridas, tão amadas, que nós tínhamos certeza absoluta que elas ficariam ainda mais algum tempo. E quantas outras que nós alimentávamos a esperança de que um dia estivessem conosco aqui nesse templo, e tanto uma quanto outra não está mais com a gente. As que frequentavam os cultos conosco já não frequentam mais. E aquelas que nós tínhamos esperança de que um dia estivessem aqui conosco, nunca mais estarão. Porque nós não somos donos da nossa vida, nós não somos donos dos nossos dias. Uma terceira e última lição é que a riqueza que permanece não é a riqueza material. O único tesouro que a morte não rouba é aquele que foi depositado no céu. Jesus, ele encerra a parábola que ele contou aqui com um contraste muito claro entre ajuntar para si mesmo ou ser rico para Deus. E hoje pela manhã, na escola dominical, nós demos uma palhinha sobre isso, a questão de quando nós oramos. A própria oração revela o que vai no nosso coração. Quando nós oramos a Deus, o que nós estamos pedindo para Deus? É alguma coisa que glorifica o nome dEle, ou alguma coisa que satisfaça a minha necessidade? Viu? Quem é que está sendo colocado em primeiro lugar? Na minha oração, com aquilo que eu peço para Deus, se Deus me conceder aquilo, é o nome dEle que vai ser glorificado? Ou é uma vontade minha que vai ser satisfeita? Ah, Deus, eu quero que o Senhor cure a enfermidade do meu primo. Tá, mas se eu curar a enfermidade do teu primo, o que teu primo vai fazer por mim? Ou o que você vai fazer por mim? Ou o que o teu coração e o coração do teu primo terão como sentimento que glorifique o meu nome? Ah, meu Deus, me dá um carro. Tá, se eu te der um carro, como você vai usar este carro para glorificar o meu nome? Porque veja, eu conheço algumas pessoas, e eu estou sendo simpático quando eu digo algumas, porque são muitas, que pedem um carro, mas se Deus der esse carro, ele vai com a amante para o motel, vai usar o carro para isso. Ou vai passar com o carro no dia de chuva numa poça d'água e vai espirrar água numa pessoinha que está ali, a quem ele poderia dar carona. É para isso que eu peço um carro para Deus? Então, eu estou, com isso que eu estou pedindo, eu vou glorificar o nome de Deus ou eu quero satisfazer uma necessidade própria? E aí, aquelas palavras de Jesus retumbam no meu ouvido: buscai em primeiro lugar, o quê? O reino de Deus e o que mais? A sua justiça. E as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas a regra da oração, a regra da vida cristã é essa: é buscar em primeiro lugar a glória de Deus. Então essa parábola de Jesus, ela deve nos fazer pensar. O Evangelho reformado nos aponta a suficiência de Cristo.
Cristo é o nosso bem maior. Cristo é o verdadeiro tesouro. As outras coisas, o Senhor sabe que nós precisamos dela. Você não precisa pedir. Já parou para pensar nisso? Que você não precisa pedir? Você precisa glorificar o nome de Deus com aquilo que Ele vai te dando. E se Ele perceber que Ele te deu alguma coisa e você glorificou o nome dEle, Ele vai gostar da brincadeira e Ele vai te dar mais para que você novamente glorifique o nome dEle. Ah, pastor, mas Deus é assim? Sim, é assim. Foi Ele mesmo que disse, a glória me pertence e eu não abro mão da minha glória. Isso está na Escritura, é só ter intimidade, ler a Escritura. É usar o que nós temos para o reino e não sermos possuídos pelo que nós possuímos. É simples assim. E novamente quero destacar aqui, essa parábola está aqui falando de dinheiro, porque foi colocado como dinheiro, mas há muitas coisas que são heréticas e que possuem a nossa vida, no lugar de nós possuirmos determinadas coisas. Então tem gente, por exemplo, que é possuída pela inimizade. Vocês conhecem familiares que não se conversam há décadas? Sim ou não? Vocês conhecem vizinhos que não se conversam há décadas? Sim ou não? Vocês conhecem amigos que perderam a amizade há mais de 15 anos e não se conversam e eram bons amigos? Sim ou não? Vocês conhecem gente que vai adoecendo e vai se definhando porque não consegue perdoar outra pessoa? Conhecem, sim ou não? Vocês conhecem gente que vive um inferno dentro de casa porque não sabe pedir desculpa, porque não sabe pedir perdão? Conhece gente assim, sim ou não? Você conhece gente que quer fazer mal para o seu empregador, porque tem aquela cultura diabólica que chefe, líder, empregador tem mais que se lascar mesmo, e ele não para pensar que se o barco afundar, ele afunda junto? Conhece gente assim, sim ou não? Então tem pessoas que são possuídas por esse tipo de coisa, e não percebem que estão possuídas por aquilo que elas possuem, possuídas pela raiva que está no coração dela, possuída pelo rancor que está no coração dela, possuída pela usura que está no coração dela, possuída pelo vício que aprisiona ela. Quantas pessoas, meus queridos, e não se escandalizem comigo, por favor, a não ser que eu esteja mentindo, mas quantas pessoas na igreja são aprisionadas pelas drogas, são aprisionadas pelo álcool? Essa semana, por exemplo, uma pessoa falou assim para mim: poxa, eu estou querendo largar a bebida, um irmão da igreja me ofereceu cerveja. Então, quantas pessoas são aprisionadas pela usura? Quantas pessoas vivem com o cartão de crédito estourado, não consegue quitar porque gasta mais do que recebe? Quantas pessoas são dominadas pelo individualismo? Ah, não é comigo? Farinha pouca? Ah, sabe ditado, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Isso não é ser dominado pelo individualismo, pelo egoísmo que está sendo proliferado no coração das pessoas? Eu concluo então, meus queridos, dizendo que o coração do homem é um celeiro, e não é externo. O celeiro não está do lado de fora. O almoxarifado, o armazém, o estoque não está do lado de fora. E esse coração do homem, que é o verdadeiro celeiro, é o verdadeiro almoxarifado, é o verdadeiro depósito, ele só será cheio de paz quando for habitado por Deus, e não habitado por conta bancária, não habitado por dinheiro, não habitado por sentimentos ruins e pecaminosos. A mensagem de Jesus é clara: não é errado possuir. Ninguém nunca leu na Bíblia que é errado possuir. Não é errado possuir. Errado é ser possuído, é viver em função daquilo. Tem gente que se esforça tanto para ter uma empresa, e quando consegue ter empresa perde a vida, porque vive só em função da empresa, trabalha 12, 15 horas por dia, de segunda a segunda. E o diabo é astuto, meus queridos. O diabo vai ver o que é que distrai mais o teu coração e vai te dar muito daquilo.
Ah, meus queridos, esses anos de pastorado, eu já vi tanta gente dizendo assim: pastor, minha vida está uma bênção, estou tendo muito trabalho. E aí o diabo percebe que trabalho distrai aquela pessoa, ele dá mais trabalho ainda, a ponto da pessoa não ter mais tempo para a família, não ter mais tempo de cuidar de si, não ter mais tempo da comunhão e não ter mais tempo para Deus. E ela vai dormir achando que aquilo é uma bênção, que aquele punhado de trabalho é uma bênção. Então Jesus não está dizendo que é errado você ter, Ele está apontando que é errado você ser possuído por aquilo que você tem. O perigo do materialismo não está apenas fora da igreja. O perigo do materialismo não está só em volta de você, mas o perigo do materialismo está principalmente dentro do teu coração. E reafirmo o que eu disse domingo passado: os problemas que nós vivemos nunca estão do lado de fora, nunca, estão sempre do lado de dentro. Se eu não gosto de você, sou eu que não gosto. Se eu tenho raiva de você, a raiva é minha. Percebe? Se eu estou com medo de alguma coisa, o medo é meu. Então o problema está sempre no meu coração. Se eu vou e peco, o pecado é meu. É como disse o Richard Baxter, um puritano: o homem é eternamente tolo até que aprenda a viver com os olhos na eternidade. Então seja fiel naquilo que Deus te dá para você administrar, mas não permita que o que você tem administre a tua vida, nem coisa material, nem sentimento, nem pensamentos, que nada disso domine o teu ser, mas que você domine todas estas coisas. Confie no Senhor e não nos seus planos. Confie nas promessas que Deus faz para o teu bem e não nas tuas dúvidas. Confie naquilo que o Senhor escolheu para você e não nas tuas escolhas. Porque quando nós escolhemos diferente de Deus, 99,9% das vezes a gente quebra a carinha. Então, que o nosso coração esteja mais cheio de Cristo do que qualquer celeiro deste mundo, mais cheio de Cristo do que qualquer coisa que você possa utilizar, e que ao final da nossa jornada Ele nos encontre ricos, não de bens, mas de fé, ricos, não de posses, mas de frutos, ricos, não na conta bancária, mas na fidelidade a Deus. Hoje eu conversei com vocês sobre o engano da avareza, o tolo e perigoso engano da avareza, e não só da avareza financeira, da avareza do individualismo, quando eu não presto atenção no sofrimento que eu causo ao outro com a prática do meu pecado. Eu falei com você sobre a ilusão do controle. Nem eu nem você temos o controle de absolutamente nada. Então não pense que você tem, porque não tem. E falei com você também sobre a riqueza que permanece. E a riqueza que permanece é um coração rendido a Deus, consequentemente, infinitamente abençoado por Deus. Começando com a paz que excede qualquer explicação, qualquer entendimento humano. E que assim, isso seja uma grande bênção nas nossas vidas, mas que seja principalmente uma grande bênção na tua vida. Amém?